Muito bem, então vamos lá, dando continuidade aos nossos conteúdos de Física 4, né? Física 4. Vamos tratar hoje, olha, da natureza da luz e da ótica geométrica. Deixa eu ver se fica melhor na tela cheia aqui. Melhor assim, né? Muito bem, então tá aí, natureza da luz e ótica geométrica, nosso tema da aula de hoje. Vamos começar então pela natureza e a forma, né, de propagação da luz, tá? Número 1, nós estamos fazendo um estudo de ótica, tá bom? Essa parte da física, né, esse ramo da física que estuda a luz e também os fenômenos ligados à nossa visão, tá bom? Luz e visão, aí seriam os tópicos aí envolvidos na ótica, tá bom? E aí o estudo da luz e também de outras ondas eletromagnéticas nos permite entender vários fenômenos da natureza, né? E também desenvolver tecnologias, ó, como os telescópios, os microscópios e também hoje em dia, né, muito usadas as fibras óticas aí nas comunicações. Muito bem. Historicamente, nós temos, surgiu, né? Foram desenvolvidas duas formas de descrever a luz, ok? Uma primeira forma mais simples de descrição da luz é através de raios, né? A gente associa o movimento da luz a raios. Isso a gente pode chamar de ótica geométrica, tá bom? Mas uma outra descrição, né, uma outra forma de descrever é usando ondas, tá bom? E aí, quando a descrição da luz for ondulatória, né, nós vamos chamar de ótica física, ok? Então, né, nessa aula aqui de ótica, nós vamos trabalhar basicamente aqui os seguintes conceitos da ótica. Primeiro, reflexão e refração, tá bom? Vamos ver como a luz, seja em termos dos raios, né, seja em termos das ondas, ela faz reflexão e refração. Segundo tópico, a dispersão. A onda se dispersa, né? Ela se dispersa em que sentido? Nós vamos ver que está relacionado a diferentes formas de propagação no meio, né? Diferentes cores, digamos assim, se deslocam de maneira diferente dos materiais, tá bom? E, por último, a polarização, uma outra característica que a gente pode ver na luz. A luz pode ter uma polarização, né? Nós podemos polarizar um raio de luz, né? Uma onda de luz. Muito bem, então vamos começar pelo começo aqui, falando sobre a natureza da luz. A gente pode fazer aqui uma observação aqui de várias visões que foram construídas ao longo do tempo. Se a gente voltar lá para o Newton, né, no século XVII. O Newton tem alguns trabalhos do Newton que ele dá para a luz uma descrição como se fosse um conjunto de partículas, ok? Se não me engano, a explicação dele para os anéis de Newton, né? Acho que está relacionado com fluxo de partículas. Tem alguns casos, né, que o Newton associa a descrição da luz a partículas, tá bom? É assim, não é a visão geral dele. Alguns trabalhos são bem associados com também o caráter ondulatório, né? Mas, de maneira geral,
o Newton tinha esse ponto de vista da luz como se fossem pequenas partículas, né? Fosse formada por grãozinhos, né, de luz. Muito bem. E aí, lá para o século XIX, né, outros cientistas, né, contribuíram e surgiu aí uma outra versão para a descrição da luz, baseado em ondas, tá bom? Essa descrição, em termos de onda, é particularmente importante para a gente estudar os fenômenos da interferência e da difração, tá bom? Esses fenômenos aí, eles têm que ser, só podem ser descritos num modelo ondulatório para a luz, tá bom? Nessa época, eles foram tomados como se fosse realmente ali a palavra final, né? Nessa época, com os fenômenos da interferência, da interferência e da difração, como que a gente tivesse chegado, né, à conclusão do caráter ondulatório da luz, que foi confirmado mais tarde, né, lá por volta de 1873, com a confirmação teórica do Maxwell. Vocês lembram? Foi o que a gente comentou na última aula. O Maxwell fez aquele raciocínio lá de correção da lei de Ampère, né? E aí, juntando aquele conjunto de equações, que a gente chama de equações de Maxwell, a gente pode chegar numa equação de uma onda que tem a mesma velocidade, né, conhecida para a luz, né? E aí, a conclusão do Maxwell é de que a luz é uma onda eletromagnética, como a gente viu, né? Muito bem, e aí, essa dedução teórica do Maxwell foi confirmada experimentalmente pelo Hertz, alguns anos depois, aí, né? Lá em 1887, o Hertz gerou e detectou ondas eletromagnéticas em laboratório, né? O Hertz foi o primeiro construtor de uma antena, né? A gente também estudou isso na última aula, né? A forma de gerar uma onda eletromagnética e também de fazer a recepção, né? A gente pode usar sistemas, aliás, a gente pode usar circuitos com um indutor e com um capacitor, né? O famoso circuito LC vai ter uma frequência que vai ser a frequência da onda, né? Que é gerada ou recebida. Muito bem, a conclusão da física clássica, né? E aí, lembra o que é a física clássica? É a física ali até 1900, né? Antes do Einstein, antes da mecânica quântica. A luz é uma onda eletromagnética, tá bom? Do ponto de vista da física clássica, a luz é uma onda eletromagnética. Beleza. Muito bem. Porém, lá por volta de 1900, como eu estava falando, né? Tinham alguns fenômenos que não podiam ser descritos pelo modelo ondulatório, tá bom? A descrição lá do Maxwell, né, nas equações de Maxwell, da onda eletromagnética, ela não era suficiente para explicar todos os fenômenos, como é o caso do efeito fotoelétrico, tá bom? Teve um outro problema também chamado da radiação do corpo negro, tá? São dois fenômenos aí, o efeito fotoelétrico e a radiação do corpo negro, que não podiam ser explicados do ponto de vista clássico, tá? A solução veio de uma nova teoria que nós chamamos de física quântica, certo? E o que mudou lá da física 4, da física 4, né? Da física clássica para a física quântica? Nós percebemos, né? A teoria da física quântica traz uma característica nova que é a natureza dual da luz. O que significa isso? A luz, ela exibe uma dualidade, onda
partícula. Então, lá a gente acabou de fazer ali um balanço histórico, né? A gente comentou lá as teorias ondulatórias do Newton, né? Depois vieram as teorias, aliás, a teoria de partícula do Newton, depois vemos a teoria de onda lá dos outros cientistas, né? Como o Maxwell. E aí a resposta da física quântica, né? Que a luz tem as duas características, né? Nós podemos encontrar características de onda, como é observado lá pela física clássica, né? Pela descrição do Maxwell, né? Mas também a onda, aliás, a luz tem característica de partícula, tá bom? É o que nós chamamos de dualidade, né? Ou natureza dual da luz. A luz pode ter característica de onda e pode ter característica de partícula, olha só, né? Então quer dizer que o Newton estava certo, né? A descrição do Newton lá também tá adequada, né? Do ponto de vista da física quântica. Muito bem. E aí, olha só, a gente pode fazer uma descrição da propagação da luz de maneira ondulatória, certo? Quando ela se propagar, quando a luz se propaga, você pode adotar a descrição de onda, né? Usando as equações de Maxwell, por exemplo, né? Porém, quando a luz interage com a matéria, durante a emissão, durante a absorção, você tem, ali é que surgem, né, as características do modelo corpuscular, tá bom? E aí, nesse caso, a luz comporta como se fosse formada por pequenos pacotes, né, de energia, né, que seriam, digamos assim, as partículas, que nós chamamos de fótons. Olha só que curioso, né? Ela se propaga como uma onda, mas na hora que interage com a matéria, ela só interage de maneira quantizada, né? Como se fosse grão por grão, né? Como se fossem pacotinhos de energia ou partículas chamados fótons, né? Muito bem. E aí, vamos dar uma olhada aqui na propagação, então, da luz, certo? Na propagação da luz, nós podemos identificar aqui duas coisas: as frentes de onda e os raios luminosos. Você tem lá o campo elétrico, né, e o campo magnético viajando no espaço, né, inclusive no espaço vazio. Isso aí é a onda eletromagnética, tá bom? E aí, você pode ter um conjunto de pontos, né, que tem a mesma fase, né? Mesma fase em que sentido, né? Peraí, deixa eu fazer aqui uma pequena ilustração para a gente entender esse conceito de fase, né? Acho que dá para me riscar bem aqui. Tá, então imagine uma onda. Como é que é a onda? Você pode, por exemplo, ó, imaginar assim, uma variação, né? Desse tipo. Se for para onda eletromagnética, você pode estar imaginando aí, ó, o campo elétrico, né? Ó, campo elétrico variando. Tem uma direção, depois muda, né? Só aumenta, diminui, aumenta, diminui. Você tem aí uma descrição do campo elétrico variando, ó, senoidalmente, né? Ok? E aí, você pode ter um conjunto de pontos, por exemplo, que estejam todos na posição de máximo, ó, tá bom? Certo? Olha aqui essa ilustração, ó. Você tem aqui uma fonte, sei lá, pode ser lá uma antena, né? Gerando lá, você tem lá um circuito LC, né? Fazendo lá a oscilação, gerando uma onda. E aí a onda vai viajar a partir daqui. E aí você pode ter, olha só, por exemplo, todos os pontos que estão nessa linha azul aqui são pontos onde o campo elétrico é máximo, ó, como esse aqui, ó. Bom? E aí, ó,
você pode imaginar, bem aqui no meio, ó, nessa região, seria o ponto onde todos, aliás, seria lá todos os pontos onde você tem o mínimo, ó, certo? Aí, novamente, ó, essa outra linha azul, ó, seria a posição onde você tem o campo elétrico em máximo novamente, ó. E assim por diante, ó, vai alternando, né? Aqui nesse espaço entre as duas linhas azuis, você tem um mínimo do campo, e aqui na linha azul você tem o máximo do campo. Só que isso vai mudando, né? Isso vai mudando com o tempo, né? Que é o que vai caracterizar a onda, né? Depois a onda pode ter outro formato, por exemplo, vai variando aí, ele pode ter um outro formato com o tempo, né? Com o tempo ele pode inclusive inverter assim, né? Onde é máximo vira mínimo, onde é mínimo vira máximo, né? Com o tempo vai variando, certo? Ok? Então, o que é a frente de onda? Seria um conjunto de pontos que estão com a mesma fase. A mesma fase, você entende assim, né? Ou estão todos no máximo, todos no mínimo, ou em pontos intermediários, né? Eu peguei os máximos e os mínimos aí como os pontos mais característicos, mas também a ideia é que todos estão ou juntos, né? Estão variando juntos, tá bom? Muito bem. E aí, olha só, você pode imaginar, olhando para essa propagação aqui, um raio luminoso, tá bom? Como é que seria aí o raio luminoso? O raio luminoso seria uma onda, uma linha imaginária, ó, que é perpendicular às frentes de onda, ó, certo? Ó, você tem as linhas onde a fase é a mesma, né? Que no caso, essa ilustração que está aqui em cima seria para uma onda esférica, né? Ou circular, se você aqui, como está em duas dimensões, está aparecendo circular, né? Mas você pode imaginar que três dimensões uma onda esférica, tá bom? E aí, se você pudesse ampliar, né? Digamos assim, a gente poderia imaginar aí ampliando aqui, ó. Pega uma região assim em torno do, de um ponto aqui. Você poderia imaginar, olha só, uma região onde a inclinação aí, né, do círculo é muito pequena. E aí você poderia aproximar a onda que... as ondas eletromagnéticas seriam, a rigor, esféricas, né? Mas aí, ali se a esfera for muito suave, né? Você pode aproximar para, olha só, para um plano, certo? E nesse caso, os raios, ó, os raios seriam perpendiculares entre si, tá bom? Ok? É mais ou menos o que a gente observa, por exemplo, na superfície da Terra. A superfície da Terra é plana ou é esférica? Ela é esférica, né? Só que o raio é tão grande, né? Que aqui você pode tomar regiões planas sobre a superfície muito facilmente, né? Ok? Você pode pegar uma região ali em torno de um ponto e imaginar um plano, né? Parecido, né? Parecido com esse raciocínio, tá bom? Então você pode imaginar, igual as ondas são esféricas, né? Mas você pode imaginar aqui uma aproximação de onda, de uma onda plana, tá bom? Muito bem. E aí, assim, é justamente o que eu estava adiantando, né? As ondas esféricas, você tem esse formato aqui de cima, da letra A, e a onda plana, você tem esse outro formato aqui da letra B, né? Eu estava tentando motivar que você pode partir de uma onda plana e aproximar aliás, você pode partir de uma onda esférica para aproximar uma onda plana, assim como a superfície da Terra é esférica, mas a gente pode aproximar um plano aqui em torno de um ponto, né? De uma posição. Muito bem. E aí, você pode olhar para a propagação da onda.
usando aqui as frentes de onda, ó, seja esférica, seja plana, ou você pode usar esses raios, ó, que partem da fonte, né, e dão a direção de propagação, ó, certo? O raio é uma linha que sai da fonte e aponta no sentido de propagação, tá bom? Seja aqui na figura de cima, seja aqui na figura de baixo, o raio é isso, significa isso, tá? Se a situação nos permite descrever o comportamento da onda somente com os raios, tá bom? Você pode usar os raios e pode usar as frentes de onda, né? Mas no caso que você só precisa dos raios, nós chamamos isso de ótica geométrica, tá bom? Ok? Então, o que é a ótica geométrica? Seria um estudo da propagação da luz que é feita só usando os raios, né? Essas linhas aí imaginárias que apontam na direção da propagação, né? Ela tem também a característica de ser perpendicular à frente de onda, beleza? Muito bem, vamos lá, adiante. Certo. O que eu discuti até agora? Eu só quis motivar as formas de descrição da luz, tá bom? A luz, você pode descrever em termos de onda ou em termos de partícula, tá bom? Historicamente, a gente teve o desenvolvimento dessas duas teorias, né? A teoria de corpuscular pelo Newton, depois a, o, os outros cientistas que desenvolveram a teoria ondulatória, né? Como Huygens, né? E isso tudo culminou com a física quântica, né? Que junta as duas características, a onda de luz e o caráter corpuscular, tá bom? Muito bem. E aí agora nós vamos tentar estudar uma característica da luz, ou duas, né, na realidade, características da luz que são a reflexão e a refração, tá bom? Quando é que nós vamos ter reflexão e refração? Esses fenômenos aí, né, da reflexão e da refração, ocorrem quando a luz está viajando aqui num determinado meio material e atravessa para um outro meio, tá bom? Certo? Então, a reflexão e a refração surge quando a onda passa de um meio para o outro, né? Ok? Muito bem. Tem aqui algumas ilustrações, né? Ah, essa ilustração aqui, esse desenho, né? Ó, tá mostrando um vidro, né? Separando dois ambientes. E aí, de um lado você tem uma mulher com um chapéu que tá voando, né? E aí, a mulher pode olhar para o reflexo do chapéu que tá lá aparecendo no espelho, né? Enquanto que um homem que tá lá dentro, olha, vai ver, pode olhar para o próprio chapéu, né? Ó, certo? Muito bem. Que a gente vai ver depois com mais cuidado quando a gente falar sobre espelhos, né? Ok? A gente vai ver depois, a gente vai ver depois com mais detalhe, né? Mas aqui a gente vai ver agora que a onda de luz, primeiro, ela pode bater na fronteira, né? E voltar, certo? Na fronteira entre os dois meios. E aí nós vamos chamar isso de reflexão, tá bom? Tá ilustrado aqui nesses dois desenhos aqui, ó. A onda bate na fronteira e volta. Igual quando você joga uma bola na parede, né? Ela bate e volta. É uma característica bem associada com a partícula, né? Ok?
se fosse uma partícula. E você pode, por exemplo, olha só, fazer linhas descrevendo aí o movimento da onda, né? Certo? Como se fosse uma partícula mesmo. Dá para usar aqui só os raios para descrever a reflexão. Mas também a onda penetra, a onda bate e volta, mas parte da onda também penetra no outro meio, né? E aí, olha só, a parte da onda que entra, né? Ela vai sofrer um efeito que nós chamamos de refração, tá bom? Ok? Então, a onda que bate e volta é a onda refletida, né? Em termos dos raios, olha essa figura aqui de baixo, aqui do canto. Você tem um raio vindo, batendo e refletindo. Mas parte desse raio, ó, ele entra no meio. Esse raio que entra no meio, ele vai sofrer uma pequena variação na sua propagação, tá bom? Vocês estão percebendo aqui, ó, o raio não passa reto. Ele não passa reto, ele passa, olha, com uma pequena inclinação aqui, uma diferença, né, de inclinação. Se a gente olhar para essa linha aqui, que é chamada linha normal, a linha que forma 90 graus com a superfície, ó, você vai ter diferentes ângulos com a normal, tá bom? Vamos explorar mais aqui essas duas situações. Vamos começar aqui com a reflexão. A reflexão da onda, ela pode se dar como num espelho, né? E aí nós vamos chamar essa reflexão, esse tipo de reflexão especular, né? Isso vai ser característico de superfícies bem lisas, tá bom? Como é o caso do espelho, né? Ou uma água parada, ok? Vai acontecer isso que está bem aqui nessa figura A, aqui de cima, ó. A superfície é bem lisa. Olha só que bonitinho, né? Todos os raios vão bater aqui na superfície e vão voltar no mesmo ângulo, ó, certo? Ou seja, todos os raios vão ser refletidos no mesmo ângulo, tá? Porém, você pode ter outro tipo de reflexão, que é essa que está aqui embaixo. Se a superfície não for lisa, o que acontece? A reflexão se torna difusa. Você pode ter todos os raios da onda, ó, bem retinhos, né? A onda chega bem uniforme, né? Mas depois que ela bate aqui, ó, na superfície, ela se difunde, né? Cada raio vai para um lado diferente, olha aí, ó, tá? Se for uma superfície lisa, ó, todos refletem na mesma direção, ó, certo? Mas aqui, se for uma superfície rugosa, né? Você vai ter a difusão, eles vão cada raio para um lado, tá bom? Ok? Bora fazer um exemplo prático disso aqui, ó. O sapato velho e o sapato engraxado, né? Sapato velho, a reflexão é difusa, né? Tá todo enrugado. Aí você passa uma cerazinha, né? Dá aquela encerada, ó. Ele fica lisinho, e aí vai parecer um espelho, né? É igual o que a gente vê lá no sapato, né? Encerado. Muito bem. E aí, essa reflexão difusa que vai nos permitir ver objetos que não emitem luz própria, né? A luz se difunde lá no objeto e a gente percebe essa luz difusa, e que é o que a gente faz para ver, né? O objeto, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Certo. Eu acabei de comentar que você tem lá ângulos relacionados, tanto na reflexão quanto na refração, tá? O que acontece com um raio, né, quando ele se choca numa superfície perfeitamente plana, né?
a gente observa que a reflexão se dá no mesmo ângulo, certo? Então, você pode dizer que o ângulo de reflexão, olha só, ele é igual ao ângulo de incidência, tá? É como está aqui nessa figura, olha só. Poderia até ilustrar aqui, né? Vou tentar ilustrar aqui. Você tem aqui uma superfície, aí um raio chega nessa superfície, tá. Deixa eu marcar aqui a direção de 90 graus, ó. Tem aqui a superfície, tá aqui a direção de 90 graus, e aí você chega com um raio, né? Você chega com um raio que vai bater aqui, por exemplo, né? Opa, voltou. Você chega com um raio aqui, né? Vai bater, ó, vai voltar. E aí a gente percebe que os ângulos, ó, o ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, ó, certo? Ele está chamando ali de θ A. O ângulo de incidência, ó, θ A, é igual ao ângulo de reflexão, aqui, ó, θ E, tá bom? Esse ângulo é igual a esse. A onda chegou desse lado e saiu desse, né, ó, formando o mesmo ângulo, certo? Isso aqui acontece na reflexão e é chamado, então, de lei da reflexão, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Muito bem. E quando você tem o raio penetrando, né, no outro meio, ele passa de um meio para o outro. Aí, nesse caso, ó, você tem a refração. Como eu já observei com vocês antes, né, na refração o ângulo muda, tá? Deixa eu tentar aqui ilustrar de novo. Você tem aqui o, aqui a superfície, né? Tem a superfície. Aqui a superfície, certo? E aí você tem o normal, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos imaginar que é normal. É normal, né? É normal. Beleza. E aí, você vai ter o ângulo, né? Vindo aqui. O ângulo não, o raio, né? Vou pintar de vermelho, igual pintei o outro. Você vai ter o ângulo, o raio, né? Chegando aqui, ó. E ele vai sair do outro lado, né? Certo. E aí a gente acabou de ver que esses ângulos são iguais. Ó. Esse ângulo tem que ser igual a esse. Beleza. Esse aqui é o raio incidente. Esse aqui é o raio refletido. Mas você pode ter parte do raio entrando aqui, né? Ó. Você pode ter parte do raio entrando. E aí, olha só o que que acontece. Ele não tem o mesmo ângulo com a normal, ó, certo? Dá para ver, né? Essa linha não está reta com essa. Tem um ângulo diferente, certo? Nós vamos chamar esse primeiro ângulo, né? Como antes ali, ó, θ A. É um ângulo de incidência. Aqui do outro lado, ó, no outro meio, nós vamos chamar de θ B, tá bom? θ A é o ângulo de incidência, né? E θ B é o ângulo de refração, tá? θ A é de incidência, θ B de refração. Refração, aliás.
E aí, o que a gente observa? Nós podemos relacionar esses dois ângulos pela famosa lei de Snell. Está escrito bem aqui. Olha só. O índice de refração do meio A, desse lado, ó, vezes o seno, né? Do ângulo de incidência, vai ser igual ao índice de refração do segundo meio, vezes o seno do ângulo refratado, né? Aqui no segundo meio, tá bom? Famosa lei de Snell, ok? Muito bem. E aí, a gente observa que se o índice de refração do segundo meio é maior, ou seja, a gente vai falar nesse caso, né? Que o outro meio é mais refringente. A gente observa que ele se aproxima da normal, certo? Ele vai estar mais próximo da normal, como nessa primeira figura aqui de cima, ó, certo? Ele vai aproximar da normal. Mas, caso contrário, ó, se o índice de refração do segundo meio é menos refringente, ou seja, se o índice de refração é menor, aí o raio se afasta da normal, ó, essa figura aqui do meio, ó, certo? Ok? E aí, essa última figura aqui de baixo, olha só. Você pode ter um raio chegando exatamente em 90 graus com a superfície, né? Aí, nesse caso, os três ângulos são iguais a 90, né? O ângulo de incidência, o ângulo de refração e o ângulo de reflexão. Essa terceira figura que está aqui embaixo, ó. Muito bem, então vamos lá. Definir o índice de refração, né? Bem que na lei de Snell eu coloquei, ó, NA e NB. Quem são NA e NB? São os índices de refração. O que é o índice de refração, né? Olha só o que aqui nós vamos chamar de índice de refração. O N, que a gente chama de índice de refração, esse N minúsculo aqui, é simplesmente a razão entre a velocidade da luz no vácuo, né? O C. Vocês lembram? A gente já usou aqui bastante na nossa disciplina de Física 4, né? O C, a gente pode aproximar ele, a velocidade da luz no vácuo, para 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Famosa velocidade da luz no vácuo. Muito bem, só que o que acontece? Nós observamos que quando a luz se propaga dentro de um meio material, ela tem uma outra velocidade v, ok? Essa velocidade é menor do que a velocidade no vácuo, tá bom? Então, se eu pegar a velocidade da luz no vácuo, o c, dividir pela velocidade lá no determinado meio, né? A velocidade c é maior do que o v, então vai dar o índice de refração n maior ou igual a 1, tá bom? Ok? O índice de refração é sempre maior ou igual que 1, tá bom? Quando é que vai ser igual a 1? Se o meio tiver a mesma velocidade do vácuo, tá bom? Isso acontece? Acontece. O ar atmosférico, você pode aproximar o índice de refração no ar atmosférico para 1, certo? Pode ter uma refração, mas é muito pequena, né? A refração que acontece no ar atmosférico é muito pequena. A gente pode aproximar para 1 o índice de refração no ar atmosférico, tá bom? Outros meios vão ter valores diferentes, né? Sei lá, num vidro, você vai ter um valor maior do que 1, né? Eu acho que a gente vai usar aqui um vidro, por exemplo, que tem 1,3, por exemplo, né? Maior do que 1, tá bom? Muito bem. E aí, eu estou falando que a velocidade da luz muda, certo? Porém, a frequência da onda, ela não muda, tá bom? Por quê, professor? Quem é que determina a frequência de uma onda?
é a sua fonte, certo? Vamos imaginar aí quem é que está criando uma onda eletromagnética. É um circuito, sei lá, LC, né? Tem um circuito LC fazendo os elétrons vibrarem. Essa vibração vai ter uma determinada frequência F e vai gerar uma onda com essa frequência, né? Ok? Essa frequência é própria da fonte. É a fonte quem gera a frequência, tá? Ela não se altera quando passa de um meio para o outro, tá bom? Isso aqui não é propriedade só da onda eletromagnética, qualquer onda, certo? Por exemplo, uma onda numa corda. Você amarra uma corda grossa numa corda fina. Tem densidades diferentes. Se você fizer uma onda passar, né? Da corda grossa para a corda fina, a frequência vai ser a mesma, ó. Certo? Você balança a corda com uma das mãos. A corda está amarrada numa extremidade e você está puxando na outra e começa a balançar. A frequência é da sua mão está balançando, né? E aí é esse movimento de balanço que vai gerar a onda, que vai ter a mesma frequência, seja na corda fina, seja na corda grossa, né? Ok? Muito bem. Então, a frequência da onda não muda, somente a velocidade. E se a velocidade muda, a gente pode dizer que tem uma outra característica que muda também, né? Que seria o comprimento, tá? Então, quando a onda passar de um meio para o outro, a frequência permanece a mesma, mas muda a velocidade e o comprimento, tá bom? Beleza. Vamos associar esses dois valores, né? Olha aqui. Vamos imaginar aqui a onda passando do vácuo para um determinado meio, né? No vácuo, a velocidade é c. E aí, como a gente viu lá na aula de ondas eletromagnéticas, ó, você pode calcular a velocidade multiplicando o comprimento vezes a frequência, certo? O comprimento de onda no vácuo, nós vamos chamar de lambda zero, ó, certo? É o comprimento que a onda tem no vácuo, certo? Quando ela entrar no outro meio, a velocidade não vale mais c, não, vale v. E o comprimento de onda também vai se alterar, vai ter um segundo valor lambda, tá bom? Então, olha só, aqui, ó, a gente está calculando a velocidade no vácuo, que vale c, vai ser o comprimento original, vezes a frequência, e a velocidade dentro do meio, velocidade v, onde o comprimento muda, o comprimento lambda, mas a frequência f é a mesma. Se você dividir essas duas equações, ó, uma pela outra, né, do lado esquerdo vai ficar v sobre c, né, e do lado direito vai ficar lambda sobre lambda zero, bom? E aí, dessa razão v sobre c, ó, você pode encontrar o inverso do n, ó. O n é c sobre v. Aqui apareceu v sobre c, então o inverso de n. E aí, passando o lambda zero que está aqui embaixo para o outro membro, a gente chega nessa expressão aqui, olha só. O comprimento de onda num determinado meio vai ser igual ao comprimento de onda no vácuo dividido pelo índice de refração, tá bom? Daquele meio, ok? Muito bem. Então tá aí. A gente pode relacionar, olha, as duas velocidades, né? No vácuo e no meio, vai dar o n. E aí, usando o n, você pode relacionar também os dois comprimentos, ó, no vácuo e no meio, tá bom? E daqui a gente deduz, ó, como o n é maior do que 1, que o comprimento de onda num determinado meio é menor do que no vácuo, certo? Vai acontecer algo parecido com a velocidade, né? Assim como a velocidade no meio é maior, o comprimento aliás, é menor, o comprimento também é menor, beleza? Muito bem, eu quero fazer um exercício, tá bom? Vamos fazer um exercício para a gente exercitar essas coisas que a gente acabou de falar,
tá bom? Beleza. Acabei de discutir com vocês aqui nessa tempo aqui, deu uns 45 minutos, né? Sobre refração, né, e a reflexão. Vamos exercitar essas duas coisas aqui, ó, com os exercícios de fixação. Se o professor não tiver colocado lá ainda, né, mas ele vai colocar, tá bom? Para estar lá no Siga, se você não colocou ainda, ele vai colocar. Eu posso também mandar lá no grupo sem problema nenhum, né? Então, são exercícios para a gente fixar aí os conceitos que foram destacados agora, né? Tá bom? Muito bem, e para isso eu quero projetar o nosso famoso quadro branco, né? Deixa eu fazer isso agora. Tá, então tá aí o nosso quadro branco, né? Não é o quadro negro, é o quadro branco. E aí eu quero fazer aqui uns exercícios, tá bom? Vamos sair aqui do mundo das ideias, né? A gente tá aí faz hora só falando aí teoria, né? Por cima de teoria. Vamos ah, vamos tomar aqui algum desses exercícios para a gente responder, tá bom? Ah, tá. Deixa eu pegar lá a lista de exercícios. Ah, vamos começar do começo, né? Então tá aí. O exercício 1 lá da lista. Um feixe de luz de frequência. Vamos anotar aqui logo esse dado, né? Nós já sabemos, ó, que a frequência da onda F vale 5,80 vezes 10 elevado a 14 Hertz, né? A unidade de frequência é o Hertz. Beleza. E aí, essa onda se propaga num vidro, num bloco de vidro, cujo índice de refração é 1,52. Vou anotar aqui também, ó, é o N. O N vale 1,52, tá bom? Sabendo disso, vem a pergunta: qual é o comprimento de onda? Né? Aqui você só tem informação da frequência, né? Mas ele quer saber o comprimento de onda. Letra A, no vácuo. Letra B, no vidro, tá? Vamos escrever aqui, então. Letra A. Comprimento de onda, certo? No vácuo. Lembrem aí, eu acabei de mostrar lá no slide, ó. Ele vai ser simbolizado assim, ó. Lambda zero. O comprimento de onda no vácuo, certo? Como é que a gente pode encontrar o comprimento de onda no vácuo? Nós podemos fazer isso lembrando que quanto é a velocidade da onda, de uma onda eletromagnética no vácuo, você pode aproximar para 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá bom? A famosa velocidade da luz no vácuo. Beleza. Então, você tem duas informações, né? Você tem o, o valor da velocidade, 3 vezes 10 a 8, e tem também a frequência, ó, a frequência de 5,80 vezes 10 a 14. Usando essas duas informações, a gente pode calcular o comprimento da onda, como professor. Estava lá no slide também que eu estava comentando antes, né? Você pode calcular a velocidade como lambda vezes a frequência. Estava no slide agorinha, certo?
Mas não é a velocidade que nós queremos, né? Não, nós queremos o comprimento. Então, se você isolar o comprimento, aí nessa igualdade, basta pegar a frequência que está multiplicando aqui, passar para o outro lado, você vai encontrar que o comprimento é a velocidade dividido pela frequência, tá bom? Ok? A velocidade é o comprimento vezes a frequência, certo? E aí, é só colocar os dois valores, né? Vou colocar aqui do lado. 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 5,80 vezes 10 elevado a 14, certo? E aí, vamos fazer essa conta. Eu não fiz antes, não. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Aqui a calculadora. Fazer antes. Então, temos que dividir aí. Você pode fazer por partes. Eu posso dividir o 3 dividido por 5,80, né? Vai dar 0,517. Deixa eu escrever então isso. Ó, se você dividir o 3, quando você tiver sem calculadora científica, você pode recorrer a essa dica aqui, né? Se dividir 3 por 5,8, nós encontramos como? 0,517, ok? E aí, a potência aqui é fácil, né? Como é que você divide essas duas potências? Mantém a base e subtrai, né? 8 menos 14 vai dar menos 6, ok? Beleza? Então tá aí, 0,517 vezes 10 a menos 6. Aí, se você quiser reescrever, né? 5, quer dizer, esse valor aqui pode ficar como 5,17, 10 a menos 1, aí você junta lá. Só para ficar na notação de potência 10 adequada, né? Vai ficar, então, 5,17, vai juntar mais um lá, fica menos 7. E aí o comprimento é medido em metros. Pronto, tá aí o comprimento original, digamos assim, no vácuo, né? Beleza. Letra A respondida. Agora, eu quero saber qual é o comprimento de onda lá no meio, né? Comprimento de onda no meio material lá, certo? Que é um vidro, né? Chamar de lambda, simplesmente. A gente acabamos de ver lá no slide, né? Esse comprimento, ele é calculado simplesmente dividindo o comprimento original pelo N, certo? Então, vou escrever aqui, ó. O comprimento lá no meio vai ser o comprimento do vácuo dividido pelo o índice de refração. Aí eu comentei que, como o N é maior do que 1, né? Você vai ter um comprimento menor do que o original, o comprimento no vácuo, certo? E agora é só fazer aqui a divisão, ó, o lambda zero é 5,17 vezes 10 a menos 7, dividido pelo N. Cadê o N? Olha lá, ó, 1,52, certo? Aqui eu posso dividir só o 5,17 por 1,52, vou fazer aqui. 5,17 dividido por 1,52, dá 3,40. 3,40 vezes 10 a menos 7. Só repete a potência. Então, vemos que ele é levemente menor, né? Levemente menor. Olha lá. Aqui era 5,17 no vácuo, né? Aí diminuiu para 3,40. Ok? Muito bem. Então, tá aí. Acabamos de calcular
a variação no comprimento de onda, tá bom? Ele não perguntou, né? Ele não perguntou aqui nesse exercício. Mas qual seria a velocidade da onda nesse outro meio, né? O exercício não perguntou, mas nós podemos calcular, né? É o que eu acabei de dizer, ó. A onda tem essa velocidade c aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava no vácuo. Quando ele entrar no outro meio, ele é, digamos assim, freado, né? É freado. A propagação no meio material é, digamos assim, mais lenta que no vácuo, tá bom? E aí a gente viu lá agora no slide, né? Que o índice de refração é justamente a razão entre essas duas velocidades diferentes. Vamos escrever aqui, ó. Escrever bem aqui embaixo. Fazer de vermelho, eu quero destacar aqui. Quem é o N? O N, ó, é o valor de C dividido pelo valor da velocidade, ó, tá bom? Quem é maior, o C ou o V? O C. A velocidade no vácuo é maior do que no determinado meio. Aí vai dar maior do que 1. No caso aqui, o N dá 1,52, ó, maior do que 1, tá bom? Dessa relação, você encontra que a velocidade que você está procurando é a velocidade no vácuo dividido pelo N, ó, só troca de lugar. O N vem para cá dividindo, o V vai para lá multiplicando. Então, se você pegar lá o 3 vezes 10 a 8, que é a velocidade no vácuo, dividir pelo índice de refração, vamos calcular a velocidade nesse outro lugar aí, né? Vou só dividir 3 por 1,52. Dá 1,97. 1,97 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Então, olha só, a luz, quando passar de um meio para o outro, ela mantém a sua frequência, ó. A frequência da onda aqui vai ser sempre 5,8 vezes 10 a 14. Porém, ela muda tanto o comprimento como a velocidade, ó. O comprimento muda de 5,17 vezes 10 a sétima para 3,40 vezes 10 a menos 7, né? Enquanto que a velocidade muda do valor do vácuo, que é 3 vezes 10 a 8, para 1,97 vezes 10 a 8. Beleza? Muito bem.